Salve rapaziada, saudações vascaínas, bom dia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Se for a sua primeira vez aqui, eu já conto com a sua inscrição e se você for aquele assinante que me assiste aqui todos os dias, eu conto com o seu like, beleza? Tamo junto aí, vai rodar a vinheta e a gente vai falar aqui sobre muita coisa do nosso Vasco da Gama. Fala rapaziada, tô de volta e no vídeo de hoje a gente vai abordar muita coisa importante, né? Muita coisa importante que aconteceu aí durante essa semana no Vasco da Gama, né? Hoje sexta-feira, terminando essa semana que foi movimentada aí por conta do Carnaval. O Vasco que apresentou um novo reforço, né? O Martim Benítez, enfim, a gente vai conversar sobre essas coisas aqui no vídeo de hoje. Primeiro, eu vou explicar uma coisinha aqui que muita gente tem me perguntado sobre o cenário, né? Aquele cenário que vocês estavam habituados, com fundo preto, as camisas penduradas. Por que o cenário sumiu do nada, Juninho? É pelo seguinte motivo, eu estou me mudando de apartamento, então ainda não tive tempo de fazer o cenário novo aqui no apartamento novo, mas vou ver se essa semana eu consigo deixar tudo ok para ficar daquele jeito aí que vocês estão acostumados, né? Aquele cenário bonito, com as camisas do Vasco aqui atrás, com a qualidade que vocês merecem, né? E eu quero logo botar a plaquinha de 100 mil inscritos também no cenário, né? Quando tiver o cenário novo tem que ter a plaquinha também de 100 mil, a gente está chegando aos 70 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante. Então se inscreva aí que eu conto com a sua ajuda pra gente bater primeiro os 70 mil e depois buscar os 100 mil, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre sorteio do Campeonato Brasileiro, vai falar sobre André Mazzuco, vai falar sobre Andrei, sobre Abel Braga, enfim, tem muita coisa aqui pra gente conversar sobre o Vasco da Gama. E você que não gosta de perder nenhuma novidade sobre o Vasco, eu recomendo a OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol da internet, o aplicativo que eu tenho aqui ó, no meu celular e que eu uso diariamente para ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama. Baixa a OneFootball, que é de graça para Android e para iOS, o link tá aí na descrição. A OneFootball é uma parceira antiga aqui do canal, uma parceira que eu tenho orgulho de falar aqui nos meus vídeos. Baixe a OneFootball e fique por dentro do nosso Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve a definição da tabela do Campeonato Brasileiro, já tem a ordem dos confrontos definidas e o Vasco vai estrear contra o Palmeiras no Allianz Parque. A primeira partida do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2020 será no Allianz Parque contra o Palmeiras no final de semana aí do dia 3 de maio. Esse jogo aí marcará o reencontro de Vasco da Gama com Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei que foi técnico do Vasco no ano passado e fez uma boa campanha à frente do Cruz Maltino. Foi para o Palmeiras esse ano e logo na primeira rodada já temos esse embate aí de Vasco e Palmeiras. Vasco contra Vanderlei Luxemburgo. A última vez que o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras lá no Allianz Parque foi em 2017 e o Vasco foi goleado por 4-0. E aí você pensa, que merda você lembrar disso aí, hein, Juninho? O Vasco levou 4, tu tá lembrando disso. Mas calma, no fim do ano, né, no fim de 2017, o Vasco acabou classificado para a Copa Libertadores aí, uma arrancada muito bonita ali na parte final do campeonato. O Vasco conseguiu a vaga para a Copa Libertadores e por coincidência também era um ano de eleição no clube, né? Como nesse ano. Então, tá aí. Vasco estreia contra o Palmeiras, é ano de eleição no clube. Uma baita coincidência, né? Sabe o que isso significa? Nada. Mas vamos tentar buscar essa vaguinha na Libertadores aí que vai ser importante. Que o Vasco estreia contra o Palmeiras, você já sabe, mas vou falar aqui as 5 primeiras rodadas do Vasco, 5 primeiros adversários do Vasco no Brasileirão de 2020. São eles: Palmeiras na primeira rodada, depois pega o Sport em São Januário, pega o São Paulo na terceira rodada também em São Januário, na quarta rodada visita o Ceará lá em Fortaleza e na quinta rodada recebe o Grêmio em São Januário. As 5 primeiras rodadas do Vasco são bem difíceis aí, né? Já tem Palmeiras, já tem São Paulo, já tem Grêmio e já tem o Ceará fora de casa. O Ceará fora também é um adversário muito difícil. O Campeonato Brasileiro de 2020 já vai começar daquele jeito, né? A todo vapor, meu Deus do céu. Mas mudando o assunto agora, eu quero conversar uma coisa aqui com vocês. Alguém sabe aonde está o presidente do Vasco? Aonde está Alexandre Campelo? Está desaparecido. Se alguém souber, por favor, ligue aí
para o Disque Denúncia, né, Delegacia de Paradeiros, alguma coisa do tipo, caso tenha alguma informação do presidente do Vasco que não aparece de jeito nenhum. Aliás, como sempre, né, sempre que o momento é ruim, o presidente não coloca a cara, o presidente não aparece, não fala nada, simplesmente se omite. Dizem as más línguas que ele tá na Itália, né, disseram aí que o presidente tá na Itália passeando, já passeou em Búzios, passeou em Angra e agora o passeio da vez é na Itália. Itália que tá tendo aí um surto de coronavírus. Sinceramente, tô preocupado aí com a saúde, com a integridade do presidente Alexandre Campelo. Cadê ele? Podia aparecer em público, né, se manifestar, dizer que tá vivo, dizer que ainda é o presidente do Vasco, porque parece que o presidente do Vasco é Mário André Mazzucco, porque é Mário André Mazzucco que vai nas reuniões, é Mário André Mazzucco que negocia com os jogadores, é Mário André Mazzucco que fala com a imprensa, que bota a cara, é Mazzucco que tá fazendo aí o que o presidente do Vasco tinha que fazer, né? Hoje, além de diretor de futebol, o Mazzucco está fazendo também o papel de presidente do Vasco. Viagem para Bolívia na partida contra o Oriente Petroleiro. Campelo não foi. Quem foi? Foi o Mazzucco. Reunião com o elenco por conta dos salários atrasados. 2 reuniões, os jogadores insatisfeitos cobrando o salário. Quem deveria ser cobrado? O presidente, né? Afinal de contas é ele que paga. Mas quem estava na reunião? Ele que paga não, né? Ele que não paga. Mas quem estava na reunião? Sim, André Mazzucco. Explicar para a imprensa que os jogadores não vão dar mais entrevistas porque os salários estão atrasados é uma forma aí de protesto dos jogadores. Quem tinha que dar essa satisfação para a imprensa e para o torcedor do Vasco era o presidente Alexandre Campelo. Quem deu a satisfação? André Mazzucco. Vou até colocar o vídeo aqui do Mazzucco dando essa explicação para a imprensa, para os torcedores, inclusive se posicionando a favor dos jogadores do Vasco, né? Como eu já disse aqui, os jogadores do Vasco têm toda a razão de se manifestar, de não querer dar entrevista. É uma forma aí deles mostrarem a insatisfação com o presidente, né, que não paga o salário. Mas roda aí o que o Mazzucco disse sobre isso. Foi conversado, os atletas, como uma ação nesse momento, eles decidiram não falar com a imprensa, não conceder entrevistas, eles estão no direito deles, obviamente nada com a imprensa, nada com nada, acho que é uma ação decidida por eles, a gente respeita. Conversamos sobre isso também, por isso que a gente toma a frente de alguns processos. Mais uma vez, eles estão no direito deles. Primeiro que a gente não dá um prazo quando não tem certeza, isso é muito difícil, né? Porque já aconteceram outras vezes. Às vezes, principalmente vamos pegar o exemplo do próprio Vasco, né? Às vezes uma verba que estava para entrar, que estava sendo direcionada para alguma coisa, daqui a pouco entrou uma penhora ou uma situação emergencial, então é muito difícil trabalhar com prazo. O fato é que, já desde o ano passado, o clube tem buscado soluções das diversas formas para poder equalizar essa situação. Ou seja, Mazzucco tem botado a cara, tem chamado a responsabilidade, enquanto o presidente do Vasco parece a rainha da Inglaterra, né? Que tá passeando por aí, tá na Itália, tá em Angra, tá em Búzios, só aparece na boa. Quando tiver alguma coisa boa, ele aparece, bota a cara dele lá, bota aquele sorrisão, vem com aquele sorrisão irônico, mas quando o momento é ruim, mais uma vez o presidente se esconde, o presidente é omisso. Lamentável, né? O Vasco tem que passar por essa situação. Hoje, André Mazzucco exerce praticamente o papel de presidente do Vasco. É importante lembrar que o André Mazzucco também está com seus salários atrasados, né? Ele é um funcionário do clube, ele está com salário atrasado e ainda tem que passar por todas essas bombas. Ontem, por exemplo, né, quando a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro, teve a reunião do Conselho Técnico da CBF. Todos os clubes mandaram representantes, a grande maioria com seus presidentes, dos 4 clubes aqui do Rio de Janeiro. Os 3, Botafogo, Flamengo e Fluminense, foram representados pelos seus presidentes. Só o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro que não mandou o presidente. Por quê? Porque o presidente ninguém sabe onde tá. E quem foi lá na reunião da CBF, adivinha? Mazzucco. E aí eu te pergunto, como é que ficam os jogadores e os funcionários do Vasco nessa situação? Clube largado, o presidente não aparece no clube, os salários atrasados, funcionários passando aí dificuldades, jogadores insatisfeitos e o presidente viajando, curtindo o carnaval, curtindo as férias. É realmente um absurdo, né? Se o cara quer ser presidente do Vasco, ele tem que saber das suas responsabilidades. Não pode querer levar uma vida normal, levar uma vida pessoal, curtir sua vida normal, estando no cargo que mexe com a paixão de milhões de torcedores. Parece que o Alexandre Campelo não tem essa noção que ele é presidente de uma das maiores instituições do país e age aí como se tivesse tudo normal, como se ele fosse só mais um médico aí desfrutando da sua fortuna, né? Na Itália, em Angra, em Búzios, esquece que ele é presidente
presidente do Vasco e que ele tem responsabilidades. Hoje parece que o presidente do Vasco é Mário André Mazzuco. É melhor entregar de uma vez a presidência pro Mazzuco, né? Já que o Campelo não quer trabalhar, deixa aí a vez para quem quer trabalhar. Mas eu quero a sua opinião sobre tudo isso, né? O que você acha do Campelo viajando enquanto o Vasco tá aí na draga, devendo salário, passando por dificuldades e o presidente não aparece para dar nenhuma satisfação? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Inclusive deixa a sua opinião também sobre o Mazzuco, né? Parece aqui que eu tô defendendo, exaltando, enfim, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, mas a sua opinião também é importante, fique livre aí para comentar. Andrei agora, né? Vamos falar de Andrei, um dos destaques do Vasco nesse início do ano, um dos poucos pontos positivos do Vasco aí nesse início do ano foi esse início muito bom do Andrei. Andrei que estava um pouco esquecido ano passado com o Vanderlei Luxemburgo, mas com o Abel talvez seja aí um dos poucos acertos do Abel que conseguiu recuperar o futebol do Andrei. Como eu disse aqui no tema passado, né, o Vasco vive aí um problema financeiro gigantesco, um problema financeiro muito grande que não consegue arcar com seus compromissos. Talvez a única saída, aliás, a única saída do Vasco para 2020 é vender jogador. A maior esperança, evidentemente, era Thales Magno, né? O Vasco contava aí com uma venda do Thales para fazer caixa, para poder pagar os compromissos atrasados e fechar 2020. Só que todo mundo sabe aí que o Thales quebrou o pé, vai ser muito difícil uma negociação com o Thales na janela agora do meio do ano. E quem virou a bola da vez? A bola da vez agora é Andrei. E alguns fatores explicam isso, né? Explicam do Vasco ver o Andrei como salvação aí da janela do meio do ano, como alguém que pode ser vendido no meio do ano. O departamento de futebol do Vasco tem informações de que Andrei é um ativo que está no radar de clubes estrangeiros. O seu currículo nas seleções de base é muito extenso, com convocações aí para o Sul-Americano e Mundial Sub-17, além de períodos de treinos aí com a seleção brasileira Sub-20. O que faltava para Andrei era emplacar sequência de bons jogos aí entre os titulares no profissional. Agora não falta mais, né? Andrei, que tem 22 anos, só 22 anos, finalmente tem tido regularidade. O Abel apostou aí no Andrei como primeiro volante e ele tem dado um excelente retorno. E além dos bons jogos, né, que o Andrei vem fazendo, ele conta aí com um reforço de peso nos bastidores, que desde o ano passado ele voltou a ser agenciado aí por Carlos Leite, que todo mundo sabe que é um empresário que sabe muito bem negociar, sabe muito bem vender. Inclusive foi Carlos Leite que fez aí as duas maiores vendas do Vasco da Gama nos últimos anos. Vendeu o Douglas Luiz em 2017 e o Paulinho em 2018, ou seja, Carlos Leite sabe como funciona aí o mercado e o Andrei agora é a bola da vez. Andrei tem contrato com o Vasco até 2021, mas muito provavelmente não vai ficar no Vasco até 2021. O Vasco já sonha com uma transferência do Andrei aí no meio do ano, não só do Andrei, né? Se chegar uma proposta pelo Marrone também, muito provavelmente o Vasco deve vender o Marrone. O Vasco tem que vender os jogadores, não tem outra saída para poder arcar com suas dívidas, com seus compromissos. O Vasco vai ter que se desfazer dos seus jogadores e ver aí no Andrei uma solução para esses problemas. Você é a favor da venda do Andrei? Você consegue compreender que se o Vasco não vender o Andrei, a coisa vai ficar ainda mais feia? Deixa aí nos comentários que a sua opinião é importante. E eu vou ficando por aqui, né? Terminando mais um vídeo aqui. Agradeço a você que me assistiu até esse momento. Se você me assistiu até agora porque você gostou do vídeo, então ó, mereço seu like. Muito obrigado aí já pelo like, que eu tô já contando que você deixou o like, e se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez aqui. Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço aí e até a próxima.